Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia aí, amados, livro de Números. Capítulo 20, versículos 11 e 12. Números, capítulo 20, versículos 11 e 12. Diz assim a palavra: Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: Como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Feche teus olhos aí, Espírito Santo, venha falar conosco através dessa palavra, que ela seja, mais uma vez, um agente direcionador para as nossas vidas. Espírito Santo, venha falar com cada um de nós aqui nessa noite. Venha ministrar nos nossos corações. Venha trazer um alento, trazer um direcionamento. Nós precisamos. Deus, Tu és santo, Tu és poderoso, e sabemos que Tu estás aqui no nosso meio, e Tu podes falar como bem lhe apraz, em nome de Jesus. Amém? Todos da fé digam amém. Sente-se, queridos. Preste atenção na palavra. Tenho certeza que ela vai ministrar algo para alguém aqui nessa noite. A palavra sempre é para alguém. De repente é para você que está pedindo: Deus, eu preciso de um direcionamento. Eu preciso que o Senhor fale comigo, que o Senhor ministre no meu coração. Então abra o teu coração, que de repente essa palavra pode ser para você. Amados, aqui no contexto, esse texto que nós lemos, o povo está saindo da terra da sua aflição. Eles estão caminhando debaixo de direcionamento. Diga comigo, direcionamento. Eles estão caminhando depois de Deus tirá-los com um braço forte do lugar onde eles viveram aprisionados desde sempre, alguns que estavam nesta geração. Afinal de contas, esse povo havia permanecido 430 anos no cativeiro. E agora eles caminham para uma terra, eles caminham para um lugar de promessa. E a Bíblia então nos conta que eles chegam a este lugar porque eles pensam que eles estavam perecendo. Eles pensam que eles estavam perecendo. É interessante, né, amados? Como os nossos pensamentos nos traem. Como os nossos pensamentos, às vezes, ditam coisas erradas, mesmo nós estando debaixo de um direcionamento de Deus. Você conhece alguém que já pereceu debaixo do direcionamento de Deus? Eu
anos, não só de igreja, mas de vivência, eu nunca vi alguém que caminha debaixo do direcionamento de Deus para cima. Eu nunca vi, mas esse povo aqui, devido à circunstância que eles estão vivendo, eles começam a reclamar. Eles começam a reclamar não só da situação que eles estavam vivendo, mas eles começam a reclamar de Moisés e de sua liderança. E aquela reclamação entrou de tal forma no coração de Moisés, nós lemos, que mesmo Deus dando um direcionamento para ele, ele vai lá e com mira ele bate na rocha. Nós acabamos de ler isso. Aí eu fiquei pensando muitas coisas do porquê que Moisés fez isso. Deus mandou ele falar, mas ele bateu. Eu pergunto, você já fez coisas contrárias do que Deus estava dizendo? Você já tomou atitudes contrárias daquelas que Deus estava lhe dizendo? Aqui nós temos um exemplo, um grande líder, Moisés. Creio que um dos maiores líderes vulgos da história que nós conhecemos, biblicamente falando. E ele toma uma posição, um direcionamento totalmente oposto daquilo que Deus havia lhe ordenado, lhe falado. E eu fiquei pensando por que Moisés agiu desta maneira. E uma coisa que eu notei, amados, é que Moisés não está desapontado com o povo, mas ele está desapontado consigo mesmo. Ele ainda estava lidando com o medo que ele carregava dentro de si. Não sei se você já teve um encontro com essa história de Moisés, quando ele se encontrou com um egípcio que estava açoitando um dos seus companheiros hebreus. Lembram dessa história lá no começo de tudo? E a gente nota que Moisés ele agiu dessa forma porque ele nunca se encaixou. Ele foi criado como egípcio, mas ele era hebreu de nascimento. Preste atenção. Sabe quando você não se encaixa? Quando parece, meu Deus, o que tem acontecido comigo? Que guerra que existe dentro de mim? Às vezes eu quero me encaixar, mas eu não consigo. Às vezes eu quero pertencer, mas eu não consigo. Moisés viveu isso na pele. E a Bíblia diz que quando ele tentou defender o povo, porque ele estava defendendo o povo que ele era de nascimento, e por causa disso ele acabou tendo que fugir. E é por isso que ele acabou no deserto com um cajado de pastor para começar. Sabe quando
você está tomando decisões que você está dizendo assim, eu estou tentando fazer a coisa certa, mas isso acaba te levando para desertos. Está te levando para situações que você nunca queria estar, nunca queria passar. Então Moisés tem essa guerra dentro dele, sabe? E é por isso que quando Deus o encontrou na sarça, Moisés disse que Deus tinha feito a escolha errada. E Moisés disse para Deus: escolha alguém mais forte, escolha alguém mais capaz, escolha alguém com mais experiência, escolha alguém que não luta com o que eu luto, porque eu vou te decepcionar e eu não vou conseguir. Então Moisés não só está lidando com esse momento, mas ele está lidando com 40 anos de frustração. É interessante como as frustrações da gente vão tomando lugar no nosso coração a ponto da gente começar a agir por elas, agir segundo as nossas frustrações. Então, quando a gente olha essa história, a gente pode pensar que foi por causa da sua falta de fé que Moisés não entrou na terra prometida. E aqui nós encontramos o povo reclamando, e o povo, aquilo que eles estão dizendo sobre Moisés é verdade. E ele sabe que não é a eles que ele está desapontando. E aqui eu quero entrar em algo profundo, preste atenção. Porque o meu medo central é o motivo porque muitas vezes eu me retirei. O meu medo central é o motivo porque muitas vezes eu ataquei. Você já teve discussões que você ouviu uma coisa e ficou fora de si e era totalmente diferente do que foi falado? Quem já teve essa situação? Você interpretou totalmente diferente. E isto acontece, quero que você preste atenção, amados. Isto acontece porque eu não estou respondendo ao que foi dito, mas eu estou respondendo ao que eu senti em algum lugar dentro de mim. Foi algo que me disse exatamente a insegurança que eu sinto. E isto me faz às vezes voltar ao passado onde eu fui ferido, voltar ao passado onde eu fui criticado, voltar ao passado onde o meu medo foi gerado. E todas as vezes que eu me vejo no lugar onde eu fui ferido, eu me escondo. Todas as vezes que eu me vejo aonde eu fui machucado, eu tento fugir, e eu me culpo por isso. Você consegue se identificar com isso que eu estou pregando?
Porque entendam, o diabo ele pode até lançar acusações, mas é a sua insegurança que dá voz a essas acusações. O diabo ele pode até tentar colocar medo, mas é a sua insegurança que transforma esse medo em paralisia. Sabe por que você está parando? Sabe por que você está fugindo para lá e para cá? Porque você é inseguro concernente a você. Você é inseguro concernente ao teu chamado. Então entenda, amados, que o diabo pode até soprar mentiras, mas é a tua insegurança que faz você acreditar nelas. Quantas coisas o diabo tem soprado ao nosso ouvido todos os dias, e geralmente ele vem soprar diante das nossas inseguranças, geralmente ele vem soprar diante dos nossos medos, geralmente ele vem soprar diante dos nossos fantasmas. E aí a gente fica impotente, e a gente fica querendo fugir, e a gente fica querendo se esconder, e a gente acaba perdendo a promessa de Deus para as nossas vidas. Quando você dá poder às tuas inseguranças, quando você dá poder àquilo que te feriu, quando você dá poder àquilo que te machucou, àquilo que te magoou, infelizmente, às vezes, essas dores, essas feridas, esses medos, esses fantasmas se tornam maior na nossa vida que as promessas de Deus. Ele perdeu porque dentro dele havia uma voz dizendo: você não é suficiente, você não é capaz, você vai falhar. Olha o que você está fazendo com a tua vida, olha o que você está fazendo com este povo, você não é capaz. E quando você acredita nessa voz, você começa a bater na rocha quando Deus mandou você falar. Quando você acredita nessa voz, você começa a agir pela força quando Deus mandou você confiar. A realidade é que a insegurança é um inimigo interno. Ela é silenciosa, mas ela é poderosa. Ela não grita, mas ela mina a sua confiança. E é por isso que Deus não está apenas lidando com o que você faz, mas Ele está lidando com aquilo que você acredita. Sabe qual é a oração que você pode fazer mais poderosa nesse tempo? É dizer: Deus, me ensina a parar de acreditar nos meus medos. Essa é uma oração poderosa que nós podemos fazer para a gente não errar o alvo. Porque confiança não é só circunstâncias, amados. Confiança não é sobre habilidade. Confiança é sobre identidade.
E por que eu estou dizendo isso? Porque circunstâncias mudam. Hoje você tem água, amanhã você está no deserto. Hoje você tem portas abertas, amanhã você enfrenta muralhas. E se a sua confiança depende das circunstâncias, ela vai oscilar como o vento. Entendam que a habilidade também muda. Você pode ser forte em uma estação, mas você pode ser fraco em outra estação. Não é assim? Tempos que nós nos sentimos fortes, confiantes, poderosos, mas as coisas mudam e a gente se sente fraco, impotente, incapaz. Entendam que você pode ter recursos em um momento e pode não ter nada no próximo. E se a sua confiança depende da sua habilidade, ela vai quebrar quando você se sentir insuficiente. Mas identidade não muda. Identidade é quem Deus diz que você é. Identidade é o selo da promessa. Identidade é a rocha que não se move. Então, se a sua confiança está naquilo que você faz, ela vai falhar. Mas se está em quem você é, em Cristo, ela vai permanecer, mesmo que tudo esteja ruindo ao teu redor. Você consegue entender isso? Mesmo que as coisas não estejam funcionando como você acha que deveriam funcionar, mesmo que as coisas não estejam acontecendo, mas você continua confiando porque você tem uma identidade solidificada em Deus. Você entendeu quem você é em Cristo. Você entendeu por que você foi chamado. Você entendeu por que você foi escolhido? Então Moisés está diante da rocha, o povo está clamando, e Deus disse para ele: fale a rocha. Mas Moisés vai lá e bate 2 vezes, não uma, mas 2 vezes na rocha. E eu sei por que ele fez isso. Você sabe? Porque sempre que algo vem à tona, sempre que a pressão aumenta, nós voltamos para aquilo que nos fez sentir seguros no passado. Entenda. Para Moisés era a vara, aquela vara que abriu o mar vermelho, vocês lembram? Aquela vara que tocou o Nilo e a água virou em sangue, aquela vara que se tornou símbolo de poder. Mas naquele momento, Deus não queria que Moisés usasse a vara. Deus queria que Moisés confiasse na sua voz. A confiança verdadeira não está naquilo que você segura, mas naquilo que você ouve. E é por isso que eu digo que esta situação aqui era pessoal. O que está acontecendo nessa cena
sabe que esse povo vai murmurar muito, e aqui não é diferente, mas aqui Deus está tratando pessoalmente com Moisés. Não sei se vocês lembram, se vocês já assistiram aquele filme do Tom Hanks, que ele tinha uma bola de vôlei, um filme antigo chamado Náufrago. Quem lembra? É inesquecível, né, amados? Que ele ficou amigo da bola, né? E aquela bola era um objeto que representava a companhia, representava segurança, representava a dependência, representava a amizade. Assim como aquela bola era para o náufrago, a vara era para Moisés. Ela era a sua equipe, era o seu apoio, era o símbolo de tudo o que ele já tinha visto Deus fazer. Ele viu aquela vara se transformar em cobra, depois ele pegou, ela virou vara de novo. Então quando ele olhava para aquela vara, ele via algo poderoso que ele tinha na mão. Mas agora Deus estava dizendo: segure a vara, mas não use. Porque agora não é sobre o que você já viu, mas é sobre o que você vai crer. Então Deus não quer apenas que você segure aquilo que já funcionou. Ele quer que você confie naquilo que Ele está dizendo agora. Pare de olhar para as suas seguranças, porque às vezes nós fazemos das nossas seguranças, das ações do passado, como se fosse o nosso Deus. E a gente se apega a essas coisas. A gente se apega a isto. Aqui a gente está olhando que Moisés falhou, porque ele não conseguiu soltar o que representava a sua dependência. Que você está dependendo mais do que Deus? É a sua poupança? É o salário que você recebe de aposentadoria? Pensando, aonde que está a tua segurança? É nisso que, se você diz, se perder isso, eu não sei o que eu faço. Se isso sair da minha vida, eu não sei o que será. E se Deus dissesse para você soltar isso? E se Deus dissesse para você parar de confiar nisso? Moisés falhou porque ele não conseguiu soltar o que representava a sua dependência. Mas nós que estamos aqui nessa noite, nós temos a chance de aprender com Moisés aqui. Porque muitas vezes nós também batemos na rocha quando Deus nos manda falar. Muitas vezes nós também voltamos ao cajado, que são as nossas dependências, que são as nossas muletas, quando Deus está nos chamando para confiar. Sabe quando Deus está falando algo para você e Ele está dizendo: eu não vou usar aquilo que você aprendeu a depender. Sabe quando Deus está falando, isso te abençoa, mas isso não pode ser o teu Deus. Isso te
ajuda, mas isso não pode ser o teu Deus. E Deus está falando para alguém aqui nessa noite: não use a tua dependência para dizer que Deus está com você, só porque o pagamento não atrasou, só porque as coisas chegaram. Pare de olhar para isto, isso não pode governar a tua vida. E agora, nesse momento em que toda a comunidade precisa de água, e isto aqui será o último teste, só que eles não sabem que esse é o último teste. Esse último teste é para ver se eles realmente confiam em Deus. Quem sabe Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que existem coisas maiores que Ele pode liberar para a tua vida, coisas que você não conhece, coisas que você não viu, que não virá das mesmas fontes que você está acostumado. Existe um Deus Criador, existe um Deus poderoso. Aprenda apenas a ouvir a voz dEle e confiar nessa voz. O que eu não conseguia entender era isso aqui. O que Deus disse a Moisés então para pegar a vara, se ele não queria que ele a usasse? Porque no texto diz assim: Moisés, pegue a vara, mas não use, apenas segure e fale com a rocha. Eu me lembrei do que Moisés disse a Deus quando foi chamado pela primeira vez. Lembra? Ele disse: Senhor, eu não sou bom em falar. Como é que eu vou conduzir esse povo? Eu não sou bom em falar. E quando Deus trabalhar numa situação que Ele vai pedir para você usar aquilo que você acha que não pode usar, de que maneira você vai responder? Porque antes que Deus pudesse permitir que Moisés conduzisse o povo à promessa, ele precisava saber: você confia em mim o suficiente? Porque foi assim muitas vezes antes de um grande milagre, antes de uma grande promessa. Olha na Bíblia: Pedro, você confia em mim? Então vem, ande sobre as águas. Paralítico, você confia em mim? Então pegue a tua cama e anda. Leprosos, vocês confiam em mim? Então vão se mostrar aos sacerdotes. Então eu vejo que as promessas de Deus se cumprem na medida em que eu confio no que Ele me diz para fazer, por mais absurdo que pareça. Sabe quem mais vai prosperar e crescer nesse ano, que é o ano da expansão? Quem aprendeu a confiar em Deus. Quem aprendeu a confiar nos direcionamentos de Deus. Quem aprendeu a obedecer a Deus na íntegra, sem atalhos. Então Deus está testando Moisés. Aqui não é sobre a vara, não era sobre a rocha, era sobre confiança. Ele queria saber: Moisés,
para não depender do que sempre te sustentou? Você confia em mim o suficiente para não depender da sua habilidade? Mas da minha voz? É a pergunta que Deus está fazendo aqui, amados. Você confiaria num Deus que tirou as tuas habilidades de ganhar o teu pão, de sustentar a tua casa, de sustentar a tua família? Você confiaria num Deus que disse: você vai ficar sem as tuas dependências, mas você confia em mim, que eu vou te conduzir seguro para algo maior? Porque o que produz coisas maiores na nossa vida não é o nosso aumento de salário, não é a porta que se abriu, não é a oportunidade que chegou. O que nos leva a lugares maiores é a voz de Deus, é o direcionamento de Deus. Deus poderia confiar em você e você continuar firme, sem ficar com medo, sem ficar com raiva, sem ficar inseguro. Entendam, amados, que Deus não pediu a Moisés para falar à rocha porque ele precisava de palavras bonitas. Ele pediu porque precisava de confiança verdadeira. Moisés está perdendo a promessa da sua vida, porque Moisés segurava a vara, mas não conseguiu soltar o medo. Moisés segurava a promessa, mas não conseguiu soltar a insegurança. Eu quero agradecer você por ter assistido a nossa mensagem. Espero que Deus tenha falado e ministrado poderosamente no seu coração. Se você ainda não conhece o nosso ministério, eu peço que você nos acompanhe também nas outras redes. No Instagram, aviva.lages, e no Facebook, Comunidade Aviva. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva, porque toda vez que sair uma mensagem nova, você será notificado. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida.